Fala pessoal, vamos chegando que tem bastante coisa para a gente falar do Internacional. Dois assuntos bastante em pauta no Beira-Rio: as renovações ou não de Rodinei e Abel Hernandes. Vamos falar sobre isso, os motivos da indecisão do Inter, né? E também a minha opinião, se o Internacional deve ou não renovar com esses atletas. Tem jogo importante para o Colorado ficar de olho hoje à noite, né? Um jogo interessante por diversos motivos e eu explico por quê. Jogo da Libertadores e tem garoto que já foi promessa no Beira-Rio treinando, né, hoje com o grupo principal do Miguel Ángel Ramírez, uma novidade nos treinamentos que vai ser observado pela comissão técnica. Eu sou o Gregório Farias, esse é o canal Farias Colorado. Eu peço que você sempre deixe seu like no vídeo para impulsionar o nosso conteúdo para mais e mais colorados. Se inscreva no canal caso esteja vindo aqui pela primeira vez e ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações para que sempre que eu postar vídeo novo vocês sejam notificados. Pois é, Rodinei e Abel Hernandes são jogadores que estão em fim de contrato com o Internacional. O Rodinei, seu contrato de empréstimo junto ao Flamengo se encerra em maio, e o Abel Hernandes, né, tem contrato com o Inter, ele que estava sem clube, portanto, né, ele hoje é pertencente ao Internacional, né, mas o seu contrato vai só até junho. Pois bem, o Internacional que na última partida utilizou, né, era um time misto, mas utilizou o Rodinei como titular, enquanto Abel Hernandes não ficou nem no banco de reservas. Mas por que o Internacional então utilizou o Rodinei, sendo que só tem contrato até maio? E o Internacional também, né? Isso é notícia, informação. O Internacional não vai comprar o Rodinei do Flamengo, tem a opção de compra estipulada em contrato e ela é impagável, né, pelo Rodinei. Mas por que o Internacional então estaria usando? Qual que é o diagnóstico? Por que o Internacional então ainda não se decidiu se vai ou não fazer uma investida junto ao Flamengo para ampliar esse empréstimo do Rodinei? A resposta está em Saravia. Nesse momento, se o Internacional se desfizesse do Rodinei, teria apenas o Heitor em condições de jogar 90 minutos. Por quê? Porque o Lucas Mazetti tem apenas 2 partidas como profissional, alguns minutos contra o Corinthians, e o primeiro tempo e 20 minutos do segundo tempo contra o Juventude. No jogo contra o Juventude, primeira rodada do Gauchão, aos 20 do segundo tempo, o Mazetti já sentiu cãibras, portanto não é um jogador que tenha, além de não ter a experiência de profissional, apenas 2 jogos, não sei se chegou, não deve ter chegado a 90 minutos nessas 2 partidas, ele também não tem um ritmo de jogo suficiente para aguentar, né, o ritmo do profissional, um garoto sub-20, né? Apesar de que o Mazetti e o Heitor têm quase a mesma idade, uns 2 meses de diferença entre ambos, mas o Heitor está no profissional desde 2019, enquanto, né, o Mazetti recém está dando seus primeiros passos. E o Saravia deve voltar apenas daqui a uns 30, 45 dias a ficar à disposição para fazer alguns minutos, né? O Saravia, então, ele não teria condições de jogar, né, seus 90 minutos, enquanto o Inter já estaria disputando a Copa Libertadores da América. Com isso, né, o Internacional ficaria apenas com o Heitor em condições de jogar, né? Mas aí há essa dúvida no Inter, há um receio sobre em quais condições, não apenas físicas, mas também técnicas, vai vir o Saravia da sua lesão, muito tempo parado, e também, né, a inexistência de um reserva ao Heitor que esteja pronto, né, que é o caso do Mazetti, que ainda vai levar, né, algum tempo aí para ficar no nível dos demais, apesar de que no sub-20, ao longo do ano passado inteiro, ele se destacou como um dos melhores jogadores, né, da equipe sub-20 do Inter, com muita facilidade no apoio, um lateral bem ofensivo e bom de cruzamento. E o Vinícius Tobias, que é a sensação da base, tem apenas, né, 17 anos, muito magrinho ainda, iniciando recém o sub-20. Ele é um fenômeno, né? Ele é muito bom, mas ele vai precisar de no mínimo mais um ano para ficar em condições de disputar no profissional. Portanto, né, essa insegurança quanto ao Saravia é o que leva o Inter a dar uma analisada melhor e até possivelmente vir a fazer uma oferta para o Rodinei, permanecer, né, uma prorrogação do empréstimo.
Eu não acho que seja jogo para o Inter, né? É um salário elevado, na casa dos seus 300 mil reais por mês. É um internacional que tem dificuldades financeiras e pretende reduzir mais ainda sua folha de pagamentos, já reduziu 2 milhões. E o Heitor acaba tendo menos oportunidades com o Rodinei. E o próprio Mazetti, né? O Mazetti que após o Heitor ter chegado um pouquinho mais cedo de férias em relação ao grupo principal, ele acabou não tendo mais oportunidades de jogar. E se o Rodinei ficar, aí sim, o Mazetti só joga o ano que vem de novo, né? Porque aí o Rodinei, tem o Heitor e volta o Saravia e o Mazetti não joga nunca mais, né? Pois é. E também tem o Uruguai Abel Hernandes. O Uruguai Abel Hernandes que nesse momento é a quarta opção para o ataque do Inter, principalmente né, agora após a volta do Guerreiro. Mas o que pesa para talvez o Internacional buscar uma prorrogação de contrato com o uruguaio é o fato de que o Paulo Guerreiro deve ser convocado para a seleção principal, o Yuri Alberto deve ser convocado para a seleção olímpica, e aí permaneceria no grupo apenas o Thiago Galhardo. E tem outra, né? O Tite saiu a notícia ontem, o Tite observa 2 jogadores do Internacional, um deles é o Edenilson e o outro é o Yuri Alberto. Então, além dos desfalques constantes do Yuri Alberto, seja para a seleção sub-20, seja para a sub-23, agora é possível que ele vire desfalque até para a seleção principal. Que é a mais difícil, né, de você conseguir uma liberação do atleta em algum jogo importante se ele tiver convocado para a seleção do Tite. E aí seria necessário manter o Abel, né, para uma situação excepcional como essa, mas uma situação que deve sim ocorrer ao longo dessa temporada. A gente sabe que o esquema 4-3-3 do Ramires usa apenas um centroavante e também que o Abel Hernandes recebe salários na casa dos 500 mil reais. Portanto, você manter um jogador que hoje é quarto reserva, recebendo 500 mil reais por mês, é inviável. Então, nesse caso, a minha opinião é de que o Inter só deve buscar renovação com o Abel, caso ele opte por reduzir bastante o seu salário, em torno de reduzir uns 40%, para ele receber no máximo seus 300 mil. Né? Mais do que isso, não vale a pena, né, pagar para um jogador quarto reserva. Pois é, e hoje tem jogão, né? Tem Independiente Del Valle, ex-equipe do técnico Miguel Ángel Ramírez, contra a União Espanhola. E é um jogo que o Colorado deve ficar ligado. Né? Por que eu digo isso? O que o Inter tem a ver com essas duas equipes? Na União Espanhola, joga Carlos Palacios, ponta direita, 23 anos, o craque do time chileno, ele que tem 20 anos, né, já é jogador da seleção principal chilena, apesar da pouca idade, e é o novo reforço do Internacional. Palacios vai fazer sua despedida com a camisa do clube chileno e entre quinta e sexta-feira chega em Porto Alegre para ser oficializado, né, pelo Internacional como seu novo reforço. O Carlos Palacios, que não vai ser a única atração para o Colorado hoje à noite, uma vez que o adversário é o ex-clube de Miguel Ángel Ramírez. E pelo que eu pude visualizar da partida de ida entre essas duas equipes, muitos dos conceitos aplicados desde 2019 pelo treinador espanhol ainda se mantêm, né, no mecanismo de jogo da equipe equatoriana, mesmo após mais de 3 meses aí da saída de Ramírez. Portanto, agora a gente viu uma primeira amostragem, né, com muito pouco treinamento da equipe do Inter de Ramírez. Quem está um pouquinho curioso para saber mais das ideias do treinador espanhol, vai ver algumas delas em campo, caso assista hoje a partida do Independiente Del Valle contra a União Espanhola, jogo no Equador. O Del Valle que no jogo de ida perdeu por 1-0, mas foi superior, não conseguiu fazer seu gol e acabou sofrendo um gol contra de cabeça, né? Foi castigado, mas pelo que jogou no jogo de ida é favorito para esse confronto, né? E aí você vê, se a equipe que passar desse confronto pega o Grêmio. Se passar a União Espanhola, vai pegar o Grêmio sem seu principal jogador, que já vai ser reforço do Inter, né? E se o Independiente Del Valle passar da União Espanhola hoje, reverter o resultado do jogo de ida, olha, eu tô para dizer para vocês que é muito possível que na fase de grupos da Libertadores tenhamos apenas um clube gaúcho. E o Inter está garantido.
porque o Independiente Del Valle joga com posse de bola, troca de passes ofensivo, é um time que finaliza muito e tem, quando joga em casa, né, a altitude do Equador a seu favor. É uma equipe perigosa, né, e que, olha, pode dar muito problema para o co-irmão e ninguém ficaria triste se isso acontecesse, né? Pelo menos não nós colorados. E teve novidade no treino do Inter hoje. É um jogador que em tese não seria aproveitado, um garoto que já colocamos muita esperança nele, né? Martin Sarrafiori voltou de empréstimo do Coritiba. Haviam equipes negociando com o Sarrafiori para ele receber um novo empréstimo, mas não se sabe por quê. Hoje ele se apresentou no Internacional e treinou e será observado pela comissão do Ramírez, comissão técnica do Miguel Ángel Ramírez, que gostou de algumas características do argentino, vai dar uma observada melhor para ver se, né, finalmente, né, Sarrafiori deslancha e mostra agora no profissional aquele potencial que demonstrou no torneio, né, de base, que fez com que o Inter buscasse junto ao Huracan da Argentina, né, a sua contratação. Pois é, se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu sou o Gregório Farias, esse é o canal Farias Colorado. E eu estou colocando uma sugestão de conteúdo que eu já postei, né, aqui do ladinho para você ver um outro vídeo também. É um canal novo, eu criei pouco mais de uma semana e a intenção é ficar produzindo conteúdo para vocês quase que diariamente.